As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta! Estamos dando início ao Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria deste sábado e hoje voltando ao nosso horário normal. E olha, se prepara, porque nós temos hoje uma chuva de perguntas e, claro, uma chuva também de respostas importantes para você que está balançando na sua rede, tomando um cafezinho e a partir de agora segue com a gente nesse programa maravilhoso. Ao meu lado hoje, o professor Tiago Albuquerque. E a gente já começa, para não perder muito tempo, com a pergunta da Maria. A Maria está na Ibiapina e ela diz o seguinte, olha, eu dei entrada no benefício de aposentadoria dia 9 de abril de 2019 e veio negado com 7 meses. Fiz o requerimento dia 12 de novembro de 2019, quando foi agora, dia 20 de outubro, começaram a analisar. Professor Tiago Albuquerque, a Maria da Ibiapina quer saber o seguinte, ainda vai demorar muito para chegar essa aprovação ou não? Bom dia. Olá, Lucinha. Mais uma vez um grande prazer estar aqui nesse Espaço Cidadão, o espaço onde o brasileiro e a brasileira podem tirar dúvidas sobre os benefícios da Previdência e da assistência social. Dona Maria, um grande abraço aí para o pessoal da região da Ibiapaba, principalmente para o meu amigo Dr. João Filho, que é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, Serra da Ibiapaba. Dona Maria, não deve demorar mais muito tempo não para ter o despacho, tá? Depois que o conselheiro recebe esse processo seu para julgar, ele tem um prazo máximo de 45 dias para poder emitir o relatório com a decisão. Então, salvo se ele pedir mais alguma diligência, não deve demorar muito para a senhora ter essa resposta em mãos. Muito bem, vamos ao Espírito Santo agora. Ana Machado, em Guarapari. Bom, paguei os carnês 4 anos e já faz um tempo que parei. Para recomeçar, eu devo pagar os atrasados? Como eu devo fazer? Tem que procurar uma agência do INSS para resolver? Já tenho 66 anos, nunca trabalhei de carteira assinada, mas trabalho lavando roupas para as famílias. E aí, professor? Dona Ana, a senhora pode sim recolher o atrasado. Se a senhora trabalhou, a senhora deve recolher, porque a contribuição social é um modelo de tributo. E o tributo diz que quando eu tenho um fato gerador do tributo, no caso da contribuição social, o trabalho, eu tenho que pagar esse tributo. Se a senhora trabalhou, então a senhora vai ter que recolher sim o atrasado. Agora, se por motivo pessoal não quiser, a senhora pode começar a recolher só de agora em diante. Mas lembra que tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição para ter direito a alguma aposentadoria. Então, talvez para a senhora seja importante sim pagar esse atrasado. Se for dos últimos 5 anos, basta pagar diretamente através do site do SAL, Sistema de Acréscimo Legal da Receita Federal do Brasil. O que já tiver atrasado há mais de 5 anos, ou seja, ultrapassando o período decadente, tem que primeiro fazer prova de que houve realmente o trabalho e depois recolher aquela contribuição. Você pode participar do nosso programa acessando nossas redes sociais ou enviando para a gente a sua pergunta. Não esqueça de colocar o seu nome, também a sua cidade, para que a gente possa fazer a identificação. O nosso WhatsApp é o 0 operador 85 99273 4353. Agora em Caucaia, Fátima. Faltam apenas 9 meses para minha aposentadoria. Eu gostaria de saber se é possível pagar antecipado esses 9 meses. Pode isso, professor Tiago? Não pode, infelizmente, Lucinha. A gente tem aqui um compromisso com a verdade, e a verdade às vezes é boa e às vezes a notícia nem é tão boa toda vez, mas a gente já alerta você aqui que você não fique criando essa expectativa falsa, porque não há possibilidade de pagar antecipado para ter direito à aposentadoria. Eu poderia pagar o que estivesse em atraso para servir já para agora, mas para pagar com efeito prospectivo, eu não posso pagar adiantado para ter direito a benefício. Ângela Galvanir de Caucaia. Fui casada há muitos anos, me separei, casei de novo e o meu atual marido se aposentou, mas pouco tempo depois faleceu. A pergunta da Ângela é, eu tenho direito à pensão por morte? Dona Ângela, se ele tinha qualidade de segurado ou se ele recebia algum benefício da Previdência, sim, ele pode deixar a pensão por morte para a senhora, tá? Ele só não deixa a pensão por morte se ele recebia o BPC, porque o BPC, benefício de prestação continuada, não dá direito à pensão. Agora, se ele estava recebendo auxílio-doença, se ele estava recebendo uma aposentadoria, um auxílio-reclusão ou outro benefício da Previdência Social, então ele estava dentro da qualidade de segurado, daria sim direito à pensão por morte para a senhora.
Olha só, a pergunta da Zuleide de Russas é uma pergunta que interessa para muita gente, então presta atenção. Ela tem 57 anos, diz: eu sou agricultora desde a adolescência com os meus pais. Depois que eles se aposentaram, eu continuei na mesma terra plantando, no inverno feijão para consumo próprio, no verão a verdura para complementar o Bolsa Família. Sou sindicalizada e em todos os meus documentos consta que sou agricultora, inclusive no registro de nascimento do meu filho. Aos 55 anos, eu entrei com um pedido de aposentadoria e negaram, dizendo insuficiência de provas, pois não tinha pedido de semente, seguro safra, mas eu planto para consumo e eu guardo, né, de um ano para o outro a semente necessária. Bom, foi recorrida e também alegaram insuficiência de documentos. E agora? O que fazer? Eu já estou com 57 anos, cansada para o trabalho, recebe o auxílio do governo, ou melhor, ela recebe o auxílio e mais nada, não tem outra renda. Como é que fica essa situação, professor? Dona Zuleide, se a senhora entrou apenas com recurso administrativo, então a senhora ainda pode contestar judicialmente essa decisão do INSS. O INSS, às vezes, tem uma interpretação muito restritiva quanto às provas que você usa lá. Ele pede um conjunto probatório muito maior, muito grande, né? Que, às vezes, no Poder Judiciário, na ação judicial, não é exigido tamanho, porque os juízes sabem que há um alto grau de informalidade na atividade rural. Então, minha sugestão é que a senhora entre com a ação judicial para contestar esse deferimento de quando a senhora tinha 55 anos. Agora, se já entrou com a ação e a ação também foi improcedente, vê agora com 57 anos um novo pedido administrativo, leva novamente essas provas. Se o INSS novamente não reconhecer, pede à Justiça para que seja reconhecido. Agora, nesse caso, professor Tiago, o importante é ter uma pastinha e guardar todo o papel, né? É Tudo verdade, é prova, né? Verdade, Lucinha. O planejamento previdenciário, ele não importa também só em calcular quanto você vai se aposentar ou vai pagar, mas também se planejasse em termos documentais. Pegar aquela pastinha separada, pode ser aquela amarelinha com aquele elásticozinho na ponta, aquela mais antiga, mas onde você guarde lá o que você prove que você tem a relação com a terra. Se você recebeu semente do governo, se fez um empréstimo para agricultor, se você tinha uma ficha de matrícula do seu filho que indicava que sua profissão como pai e como mãe era agricultor, tem ficha de atendimento posto de saúde que indique sua profissão como agricultor também, enfim, tudo isso aí pode ajudar a caracterizar a sua atividade rural. A pergunta vem agora de Santana e é do José. Meu pai tinha benefício e logo depois foi aposentado por invalidez. Na época do pente fino, a aposentadoria dele foi cortada, mas ainda recebeu 2 parcelas e depois disso, porém, agora foi cortado de vez. Ele tem um empréstimo no banco que pagava com parte do benefício e se ele voltar a receber, como poderemos fazer para que não seja descontado tudo de uma vez? E como fazer para que ele receba de novo? Seu José, fica tranquilo. Se for um empréstimo consignado, a própria lei já impede que haja um desconto sobre a totalidade. A lei permite apenas o desconto no total de 30%. Então não tem como eles tirarem tudo de uma vez quando ele voltar a receber, não. Bom, o Paulo do Crato faz a seguinte pergunta. Trabalho com asfalto há 33 anos. Quanto tempo de trabalho falta para que eu possa me aposentar? Paulo, a gente teria que saber sua idade também para saber se você se encaixa numa regra de transição que vai exigir 50% de pedágio ou 100% de pedágio, tá? O mero contato com asfalto, o judiciário tem entendido que isso não gera condição de tempo especial, aquela aposentadoria que daria direito aos 25 anos de trabalho. Mas se você tiver um PPP que prove que há realmente um contato com agentes químicos ali, com odor, com hidrocarbonetos aromáticos ou coisa do tipo, em razão do asfalto, pode ser inclusive que você já tenha direito à aposentadoria especial. Agora, se não tiver como comprovar esses agentes nocivos, o senhor vai ter que pagar uma regrazinha de pedágio. Como eu não sei sua idade, então eu vou dizer que a regra de pedágio do senhor é aquela onde você tem que pagar 100% do tempo que estava faltando. Se tem 33 anos agora, devia ter 32 anos na época da reforma, então faltariam 3 anos para completar os 35, então você vai ter que completar 35 anos agora, ou seja, mais 2 anos e completar mais esses 3 anos, que é o tempo de pedágio. Muito bem, você pode também tirar as suas dúvidas sobre o caminho da sua aposentadoria, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 0 operador 859-9273-4353, assim como o Antônio Silva, de Viçosa, do Ceará. Não consegui ter acesso ao auxílio emergencial devido ao meu nome estar no cadastro da minha mãe. Se eu retirar o meu nome, eu tenho direito? Se tiver, vou receber quantas parcelas, já que se encerraram, né, em dezembro? E eu tenho direito ao Bolsa Família como um homem solteiro? Estou desempregado, mas tenho um carro no meu nome. Ele deu alguns detalhes, fez várias perguntas. Como é que fica, professor?
Bom, fica tranquilo, Antônio, porque o fato de você ter um carro no seu nome não é impeditivo para você receber um benefício da Previdência ou um benefício assistencial, né? Muita da avaliação disso aí é da renda e não do patrimônio que se tem. Porque você pode ter tido um histórico de renda, ter juntado, amealhado um patrimôniozinho e aí agora está com a renda zero, que é o critério que é utilizado, né? Uma renda abaixo de um quarto salário mínimo para alguns benefícios. O que você pode fazer é realmente corrigir o seu CAD único para ficar constando o senhor como um CAD único morando sozinho, porque pode ter sido negado porque na casa da sua mãe 2 pessoas já receberam, aí o senhor pode pedir sim um auxílio emergencial. E aí ele tem que ser pago em todas as parcelas, todas as 7 parcelas, já que você não recebeu nenhuma delas ainda. O fato dele estar acessando em dezembro não impede que quem não tenha dado a entrada ainda receba aquele retroativo. Olá, Elizabeth, de Guaraciaba do Norte, ela está em Rancho do Povo. Eu tenho desvio na coluna, uma hérnia de disco e artrose. Fui afastada do trabalho há 3 anos, sou agricultora, tenho 2 atestados dos especialistas também e do ortopedista. Tenho 46 anos, não pago INSS, dei entrada em um auxílio-doença e nunca recebi nada. O que é que eu posso fazer? Tem solução esse caso? Pode ter solução, Elizabeth. O bom é que você entre com recurso administrativo ou procure já um advogado ou a Defensoria Pública da União para poder lhe ajudar a entrar com ação para reverter esse indeferimento. A gente sabe que hérnia de disco é um problema que pode não incapacitar todo mundo. Por exemplo, quem trabalha na rádio, quem trabalha como advogado, ali está sentado no acolchoado, está no ar-condicionado, mas hérnia de disco para quem fica em posição ortostática ou então tem que se levantar e baixar com peso, né, carregando insumos agrícolas, indumentárias, muito provavelmente essa hérnia pode se impedir, pode tornar incapaz você para o trabalho. Então é bom que você leve esse caso aí até a última instância, até um recurso administrativo ou até a via judicial, porque tem chance de conseguir o benefício. Não ter pago o INSS para a senhora não é problema, porque o agricultor basta ele comprovar o exercício da atividade rural. Muito bem, a Maria está tomando um café em Icó e aguardando a resposta para a pergunta dela. O pai do meu filho veio a falecer, ele recebe um benefício, mas eu não sabia a origem, entrei com pedido no INSS e aí veio negado. Tem alguma coisa que eu possa fazer para recorrer? Pois o meu filho ainda é muito pequeno e dependia do pai. Maria, primeiro você vai ter que saber realmente qual é o benefício. Se for um benefício de prestação continuada, o BPC, também chamado de LOAS, porque é o benefício que vem da Lei Orgânica da Assistência Social, aí realmente seu filho não tem direito à pensão por morte. Agora, se o pai dele recebia um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-reclusão ou outro benefício, fazia com que ele mantinha a qualidade de segurado, aí sim, esse benefício pode ser transformado agora numa pensão por morte para o seu filho. Francisco de Russas, recebo o auxílio-doença já tem 8 anos. Eu pedi prorrogação, pois o meu auxílio vence em novembro. Como faço para pedir novamente? Precisa agendar uma perícia? Precisa de requerimento? Tem algum prazo? Francisco, tem sim, tá? Em até 15 dias antes de cessar o benefício, você tem que fazer o chamado PP, pedido de prorrogação. Aí nesse pedido de prorrogação, se já tiver voltado a perícia, vai ser destacado um dia para a perícia para o senhor. Se não tiver voltado a perícia, o INSS deve prorrogar automaticamente. Bom, você, Conceição de Calcaia, que enviou a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 0 operador 85 99273 4353, como posso dar entrega ou entrada, né, no auxílio-doença? Pronto, entrada no auxílio-doença. Eu sofri um acidente de moto. Quais os meios de comunicação que eu posso usar para dar essa entrada no auxílio? Porque na agência não estão atendendo, segundo a Conceição. Conceição, facinho, facinho, tá? Você vai lá no site do meuinss.gov.br, cria uma senha de acesso para você e requer o benefício desde pronto. Ou então, se tiver muita dificuldade de acessar o site aí, você baixa o aplicativo, também tiver com dificuldade, liga para o telefone 135 que eles lhe orientam como fazer esse agendamento mesmo com a agência fechada. E, professor Tiago, eu acessei o site do INSS e realmente funciona. E é prático, viu? Tem tudo na tela e bem fácil. É verdade, Lucinha. É bem intuitivo, as figuras, o layout, a interface, sim, é muito fácil de ser utilizada, mas se houver qualquer dificuldade, a gente também tem essa central de apoio que é o 135. Fica o convite para você já baixar o app, o aplicativo no seu celular e conhecer mais aí sobre a sua história com a Previdência Social. Olá, Francineide de Guaiúba, sou agricultora, paguei o sindicato até 2004, devido às condições, tive que parar. Será que eu tenho chance de me aposentar um dia, professor Tiago? Dona Francineide, pagar o sindicato é muito importante porque o sindicato é um grande instrumento ali de defesa dos seus direitos, daquela coletividade ali de agricultores. Só que ele não é o único meio que o INSS reconhece que você teve uma atividade rural. Você pode levar outras provas. Se você não estava pagando o sindicato, mas recebeu semente do governo, comprou uma enxada, estava lá na escola do seu filho, no cadastro que ele era filho de agricultores,
Tudo isso aí pode servir também. Então, mesmo não pagando o sindicato, é possível utilizar outras provas que configurem esse tempo de atividade rural. Se o seu café acabou aí da xícara, dá tempo de levantar, pegar um novo, tá certo? Mandar também a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 0 operador 85 99273 4353. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria deste sábado, atendendo você, tirando suas dúvidas através do nosso WhatsApp. Fique à vontade, mande a sua pergunta, 0 operador 85 99273 4353. Solange Silva de Tabuleiro do Norte, tenho 51 anos, recebo uma pensão por morte, porém, gostaria de saber se posso começar a pagar o sindicato e aí juntar as provas para poder me aposentar daqui 5 anos. Como é que fica, professor Tiago? Olá, Solange, você que é aí do Vale do Jaguaribe, aproveito para mandar um abraço para o presidente da subseção Vale do Jaguaribe, doutor Richardson Rey, grande advogado previdenciarista e meu amigo. Solange, você pode sim pagar o sindicato e o melhor de tudo, pagando o sindicato, você já tem uma das provas que realmente exercia atividade rural. E ainda quando puder se aposentar, quando completar a idade mínima, vai poder pedir aposentadoria sim. E a aposentadoria, ela é totalmente compatível com a pensão por morte, ou seja, você pode sim receber os dois benefícios, a aposentadoria por idade sua e a pensão por morte em razão da falta do seu cônjuge. Muito bem, agora vamos a Russas, onde o José acompanha também o nosso programa. Minha tia tem esquizofrenia e é aposentada por invalidez. Ano passado ela passou por uma perícia e em dezembro desse ano ela completa 11 anos dessa aposentadoria. Agora eu gostaria de saber se ela ainda pode passar por alguma outra perícia. Boa pergunta, seu José, porque várias pessoas estão nessa situação aí, né? Recebendo aposentadoria por invalidez. Será que eu posso ser convocado por uma perícia do pente fino a qualquer tempo? A resposta é sim, com exceção de 3 casos, tá? Aquela pessoa que já tem 60 anos ou mais, ela não deve ser convocada para a perícia. Aquela pessoa que tenha 55 anos e já tenha recebido mais de 15 anos de benefício por incapacidade, também não precisa passar pela perícia. E uma lei nova que saiu agora, quentinha do forno, o portador de HIV também não precisa passar por essa perícia. Então, nesses 3 casos, não é necessária a perícia. Para todos os outros, a perícia de convocação, de revisão, deve ser realizada assim que chamada assim. Muito bem, dado o recado. Agora a Edilene de Quixadá. Tem um filho especial que depende totalmente de mim. É para tudo, viu? E ele recebe o BPC. Eu tenho direito de receber os 25%? Agora tem uma observação, tá? Ele não anda, não senta, porque não tem controle na coluna e tem outros problemas também. Edilene, olha, a gente se solidariza desde já com a sua situação e do seu filho, tá? Mas, infelizmente, o adicional de 25% não tem previsão para ser pago para assistência social, para os benefícios da chamada LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, para o BPC, benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ou idoso. Então, esse adicional do acompanhante, o adicional da pessoa que precisa do auxílio não eventual de terceiro, ele só é pago para quem tem aposentadoria por invalidez. E algumas decisões judiciais vêm esticando aí para outras aposentadorias, mas apenas limitando-se a benefício previdenciário. Benefício de prestação continuada, benefício da assistência social, infelizmente não há decisões no sentido de que também é garantido esse adicional de 25%. Muito bem, o César de Pacajus. O que é preciso para se aposentar pela idade no dia de hoje? E quantos anos, no mínimo, de contribuição? César, boa pergunta, porque isso mudou um pouco, principalmente para quem só começou a trabalhar agora. Para o homem e para a mulher que estavam trabalhando até o dia 12 de novembro de 2019, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Para o homem que passou a trabalhar só depois do dia 13 de novembro de 2019, que não estava filiado antes da Previdência Social, ele tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição. Já a idade, para quem começou a trabalhar após a reforma da Previdência, a mulher é de 62 anos de idade e o homem 65. Agora, para a mulher que estava contribuindo antes da reforma da Previdência, foi criada uma norma escalonada, uma norma progressiva, onde a idade mínima ano passado era de 60 anos e vai ser aumentado 6 meses para cada ano até que chegue ao patamar mínimo de 62. Então, esse ano, a mulher tem que se aposentar aos 60 anos e 6 meses, ano que vem 61 anos, 2022 61 anos e 6 meses, 2023 em diante com 62 anos no mínimo. Muito bem, o Ricardo de Fortaleza, sou inscrito desde 1982, tenho 18 anos de contribuição, continuo pagando e sou também MEI. Posso me aposentar? Eu tenho 59 anos, vamos às contas?
Ricardo, pode se aposentar sim, mas não agora, porque você tem apenas 18 anos de contribuição. Para ter direito à contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade, você teria que ter até 12 de novembro de 2019, 35 anos de contribuição, o que não é seu caso. Então você pode se encaixar numa regra de transição, mas no seu caso a regra de transição demandaria que você trabalhasse muito mais tempo do que esperar a idade mínima. Então no seu caso é melhor esperar os 65 anos para poder se aposentar. Olá, Conceição de Aracoiaba. Botei o auxílio doença pelo LOAS, mas ele ainda não saiu. O que posso fazer para ir atrás? Dona Conceição, o auxílio doença e LOAS são duas coisas totalmente diferentes, distintas, tá? Não confunda Carolina de Saleitão com Caçarolinha de Assaleitão. Uma coisa é o benefício assistencial da LOAS, outra coisa é o benefício previdenciário de incapacidade temporária. Se a senhora pediu um ou outro, o que você pode fazer como solução diante da demora é, depois de passados 45 dias que você entregou a documentação no INSS, procurar um advogado, uma advogada ou a Defensoria Pública para já ajuizar uma ação, porque a resposta do juiz deve ser mais célere, mais rápida do que do próprio INSS. Muito bem, a Gabriela está em Russas e ela diz, tem 1 ano e 3 meses de contribuição, saí do trabalho no ano passado e estava grávida. Quero saber se tenho direito ao salário maternidade. Excelente pergunta, Gabriela. Aqui a gente já falou algumas vezes sobre esse instituto que tem na Previdência Social, que é o chamado período de graça, que é aquele período onde eu mantenho a qualidade de segurado. Se você estiver nesse período de graça na época do fato gerador, do parto, ou em até 28 dias antes do parto, a senhora tem direito sim ao salário maternidade. Vamos pegar o exemplo. Se a senhora saiu porque a senhora quis, então a senhora tem 13 meses e 15 dias de período de graça. Se a senhora saiu porque foi demitida, então a senhora tem 25 meses e 15 dias de período de graça. Se do fim do vínculo até o parto está dentro desses 25 meses e 15 dias, então a senhora tem sim direito ao salário maternidade. Muito bem, o nosso WhatsApp 0 operador 85 99273 4353. Cariaci, que é no Espírito Santo. Obrigada pela audiência, viu? Antônio Gomes de Brito, vou completar 54 anos o ano que vem. Eu tenho 17 anos de contribuição. A pergunta é, quando vou poder me aposentar? Seu Antônio, para o senhor que só tem essa idade aí de 54 anos e só tem 17 anos de contribuição, a regra de transição que seria imposta para o senhor seria uma regra onde eu cobraria mais 100% do tempo que estava faltando na época da emenda 103 para você se aposentar. Então, naquela época eram 35 anos, você devia ter 16, faltaria ainda 19 anos. Então, a sua regra de transição faria com que o senhor tivesse que completar 35 anos agora e pagar mais 19 anos, ou seja, 37 anos de contribuição. Para o seu caso, vai ser muito melhor esperar a idade mínima aí de 65 anos, porque vão ser só 11 anos de espera. Muito bem, o Júnior de Russas faz uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de fazer também. Meu auxílio emergencial foi aprovado desde o início, porém, nunca recebi nenhuma parcela. Toda vez que eu entro no app, né, da Caixa, tem um informativo dizendo que eu não tenho conta digital. Eu quero saber para onde esse dinheiro foi então. Será que eu ainda posso receber alguma coisa? Claro que pode, Júnior. Inclusive, o próprio Alerta Geral noticiou essa semana aí que de cada 3 demandas que a gente estava tendo na Justiça, 2 eram justamente sobre auxílio emergencial não recebido. Você pode procurar a Defensoria para lhe ajudar, né? Que é que eles têm feito um trabalho de monitoramento sobre essas questões aí do auxílio emergencial, e se for pago, tem que ser pago na integralidade, sim. Essa conta digital, ela teria que ter sido criada automaticamente. Ela só não era criada para quem já tinha conta no próprio banco, porque aí o depósito era feito nessa própria conta que ele já tivesse. Se não for o caso, se você não tinha essa conta e se não caiu lá também, realmente é o caso de talvez você procurar a Defensoria e entrar com ação para pedir a cobrança desse auxílio. Toinho da Moura Rufino, ele é de Ibicuitinga, tenho 56 anos e 20 anos de contribuição. Posso pedir aposentadoria com quantos anos? Parei de pagar, pois eu estou 3 anos desempregado. Seu Toinho, o bom é que não tem problema se o senhor não está pagando, porque você já tem a carência mínima, que são 15 anos de contribuição. Então basta agora esperar a idade mínima, que é 65 anos, porque qualquer outra regra de transição faria com que você trabalhasse muito mais tempo do que esperar os 65 anos de idade. Olha aí, o problema do Klebe de Martinópole. Sempre trabalhou, mas nunca com carteira assinada. E agora ele quer saber, ele pode se aposentar?
Excelente pergunta, Kleber. Lucinha, olha, essa aqui é uma agrura por qual passam milhões de brasileiros, né? A informalidade. Eu trabalhei para uma empresa, para um empregador, pessoa física ou pessoa jurídica, e ele nunca recolheu o meu INSS, nem nunca sequer assinou minha carteira. Será que eu tenho condições de me aposentar, sim ou não? A resposta é que sim. Quando você prova que tem uma relação de emprego, a Previdência é obrigada a reconhecer esse tempo, porque a obrigação de descontar a sua contribuição previdenciária e recolher não é sua, do senhor pessoa física, mas do seu empregador. Está lá no artigo 30, inciso 1, a linha A da Lei 8.212/91. A empresa é obrigada a descontar e depois recolher a contribuição a cargo do segurado. E ela, a empresa, também tem que recolher a contribuição patronal. Portanto, se você era obreiro, trabalhador, prestador de serviço, e a empresa não recolheu, mas você pode provar a relação de trabalho, não se preocupa. O INSS tem que reconhecer sim esse tempo. Agora, professor Tiago, muita gente tem o receio de ir atrás e dizer, olha, eu nunca fui registrado, e aí colocar aquela empresa, aquela pessoa para quem ele trabalhou em um problema. Isso acontece muito, e aí não vai atrás, não resolve o problema da aposentadoria. Bom, Lucinha, primeiro que os direitos sociais, eles são irrenunciáveis, eu não posso abrir mão dele, né? Se você tiver algum constrangimento, diz, mas eu gostava do meu empregador, ainda estou continuando lá, não se preocupe. Essa ação que busca averbar o tempo de serviço não é uma ação que corre na Justiça do Trabalho, nem é uma ação contra a empresa. Na verdade, a sua briga vai ser contra quem? Contra o INSS. Porque se a União tivesse feito o trabalho dela corretamente e a Receita do Brasil tivesse fiscalizado a arrecadação daquelas contribuições, o INSS já era para ter reconhecido aquele seu tempo. Então não fica constrangido, não tem qualquer problema com seu empregador ou ex-empregador. A sua briga para averbar esse tempo é contra o INSS e não contra a empresa, nem na Justiça do Trabalho. Dado o recado, então, agora em Acopiara tem a Tainá. Minha mãe tem 56 anos, trabalha concursada desde 94, 5 anos que foi diagnosticada com CA na tireoide, fez a cirurgia e se trata até hoje. Bom, ela quer saber se ela tem alguma possibilidade de ter algum direito, uma aposentadoria ou algum tipo de auxílio. Dona Tainá, se sua mãe era concursada, se ela estava vinculada a algum regime de previdência, sim, ela tem direito a algum benefício, né? Se era ligada ao regime geral, ela pode ter direito ao benefício por incapacidade. A não ser que ela já tivesse saído muito tempo do trabalho e ela não tivesse mais dentro da qualidade de segurado, mas mesmo assim ela ainda poderia buscar um BPC, um benefício de prestação continuada. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo, mas eu quero lembrar a você, e no final do programa vou fazer isso também, que amanhã é dia de votar, não é? Eleger as pessoas que vão cuidar dos municípios, prefeitos, vereadores, e amanhã a partir das 5 da tarde nós estaremos com toda a equipe do Ceará Agora, às 5 da tarde, viu? Levando até você todas as informações da cobertura das eleições 2020, a gente vai falar mais sobre isso. A gente volta já. Estamos de volta com mais um bloco do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E quanta informação importante para você neste sábado, hein? Aurilene de Aracoiaba, eu trabalho de carteira assinada há 7 anos, tenho 20% da minha visão comprometida. Eu tenho como pedir um auxílio-doença? Sim, Aurilene, é possível que você peça sim um auxílio-doença desde que você prove que essa doença torna você incapaz para a sua atividade. Porque, às vezes, se você não trabalha tão forte com a sua visão, talvez os 20% que a senhora tem aí não impeça a senhora de trabalhar. Por exemplo, se a senhora trabalhar ali mais manuseando alguma coisa que não seja perigosa, né, que não seja muita minúcia, coisa muito pequena. Agora, se a senhora trabalhar, por exemplo, como vigia, como caminhoneira, como motorista, talvez os 20% torne a senhora incapaz para o trabalho, já que você precisaria de uma acuidade visual muito alta. Olha, a Antônia Aparecida de Carnaubal, ela diz, gostaria de saber se o governo vai pagar o mês de agosto do auxílio emergencial e se terá empréstimo do Bolsa Família. Sim, nós temos agora previsão de até uma 7ª parcela do auxílio emergencial. Quanto a esse empréstimo do Bolsa Família, eu não conheço, Lucinha, não sei se você já ouviu falar. Nunca também. Bom, vamos à Norma de Guaraciaba do Norte. Tenho câncer de mama, eu retirei a mama, recebi o auxílio durante 1 ano. O INSS cancelou meu auxílio. Tenho direito à aposentadoria? Trabalhei com carteira assinada durante 13 anos e eu tenho 45 anos de idade. Irei fazer tratamento durante 5 anos. Quero saber da minha aposentadoria. Tenho ou não direito? Norma, é possível que seja comprovado que você está incapaz sim, principalmente naqueles casos onde houve uma vascularização, a retirada de uma parte ali do seu organismo, né? Então é
possível a depender da sua atividade. Por exemplo, se a senhora for professora e tiver passado pela vascularização, então você vai ter uma limitação ali no braço. E como você ainda vai fazer esses 5 anos de tratamento, é porque provavelmente ainda tem a doença. Resta saber, ou resta provar, né? A gente tem que ajudar o perito médico a se convencer de que essa doença me torna incapaz para atividade, sim. Bom, a Francisca está em Caucaia e ela diz o seguinte: comecei a trabalhar em uma escola da prefeitura como professora em 91 e em 98 trabalhei em uma escola de associação. Em 2006 comecei a trabalhar em uma escola da prefeitura onde até hoje permaneço. Pois bem, então, na prefeitura, eu tenho papéis que comprovam que trabalhei de 91 a 97. E da escola da associação, não tenho comprovante de nada. E meu INSS só consta de 2006 até este ano. Será que falta muito tempo ainda para minha aposentadoria? Olha, você não tem um tempo de contribuição ainda todo, tá, Francisca? Porque você teria que ter já 30 anos de trabalho até 12 de novembro de 2019. E aí a gente precisaria saber da sua idade, que aqui também não consta. Mas muito provavelmente, talvez, a depender da sua idade, se a senhora não for muito jovem, muito provavelmente a senhora vai ter direito à aposentadoria por idade apenas. Se você tiver 60 anos e 6 meses esse ano, ou 61 anos ano que vem, perdão, 60 anos e 6 meses esse ano, 61 anos ano que vem, 61 anos e 6 meses em 2022 ou 62 anos a partir de 2023. Muito bem, de Guaraciaba do Norte chega a pergunta da Maria Isabel. Já tem 8 anos que pago o INSS como dona de casa. Eu gostaria de saber se preciso ir ao CRAS de 2 em 2 anos, como quem recebe o Bolsa Família. Eu fico nessa dúvida. Dona Maria, se a senhora contribui como segurada facultativa dona de casa de baixa renda, naquela alíquota de 5%, sim, a senhora tem sempre que mandar esse CAD único atualizado, porque é uma das condições para eu pagar para esse cadastro de 5%, essa contribuição ser convalidada posteriormente. Muito bem, Antonieta de Icó, meu genro era motorista de coletivo, mas deslocou o ombro, precisou fazer uma cirurgia que não teve sucesso, fazendo com que ele perdesse os movimentos deste braço. Ele recebe um auxílio, mas esse auxílio não chega nem a um salário mínimo. Tá certo isso? Tem como ele recorrer para que receba o mesmo salário da profissão? Dona Antonieta, se ele recebe menos que um salário mínimo, muito provavelmente é porque o INSS entendeu que ele não tem incapacidade, mas tem apenas uma redução da capacidade ou uma incapacidade apenas parcial. É possível converter esse auxílio acidente num auxílio doença ou numa aposentadoria por invalidez? Sim, há um entendimento da Justiça, do Poder Judiciário, que a incapacidade parcial ela pode gerar o direito a uma aposentadoria por invalidez quando eu provo que há dificuldade daquela pessoa ser reabilitada para outra profissão, ou porque não tem a profissão na região, ou porque ela não tem uma histórica de educação compatível com aquela nova profissão que eu digo que ele poderia fazer. A indignação que eu entendo, professor, é porque como motorista e um braço não está apto, não pode dirigir. Aí pode ter essa reabilitação, colocar em uma outra profissão, em um outro trabalho? Pois é, Lucinha, como motorista é muito difícil que um braço bom e outro ruim ele possa dirigir, mas seria possível sim reabilitar agora para uma profissão onde não fosse exigido que ele tivesse ali pleno o manuseio dos 2 braços. Por exemplo, se ele virasse trocador, se ele virasse uma pessoa que fosse só atendente de um hospital, é possível reabilitar? É. Agora a gente também sempre lembra, tem que ser reabilitado por uma profissão que lhe garanta a subsistência. Ou seja, se ele era motorista e ganhava R$ 2.500, eu não posso reabilitar ele para ser porteiro, para ele ganhar um salário mínimo. Tem que ser reabilitado efetivamente para uma profissão que seja compatível com o que ele estava acostumado a ganhar. Excelente esclarecimento. Agora, Gilmaro de Fortaleza. Tenho 65 anos e 13 de contribuição. Será que já posso dar entrada ao benefício de aposentadoria? Caso não, quando devo procurar os meus direitos? Gilmaro, tá pertinho, mas tá batendo na trave porque ainda não tem um tempo total, mínimo de carência, que é tempo de contribuição, que é de apenas 15 anos. Com 15 anos, aí o senhor vai poder dar entrada na aposentadoria. A você do Rio Grande do Norte, bom dia. Valnir, recebi minha primeira parcela do aposento faz 1 ano. Quando fui receber novamente, eu percebi que tinha feito um empréstimo do meu INSS. Me aconselharam a cancelar o nome que estava no empréstimo e procurar o advogado, pois eu teria que tirar R$ 700 do total do empréstimo e pagar
pagar depois. Eu gostaria de saber se, mesmo pagando, eu posso procurar um advogado, pois nunca autorizei ninguém a fazer empréstimo no meu nome e fiquei com medo de fazerem de novo. Agora, o que eu devo fazer? Claro, seu Gilmar, mesmo pagando aí, porque está vindo descontado em folha, o senhor pode procurar um advogado, e nesse advogado você já pede a ele que ele faça logo, que ele peça uma medida liminar para suspender o desconto do crédito, até o julgamento, né, do mérito. Então, olha, quero que o senhor entre com ação para mim, para declarar a inexigibilidade, devolver os valores, mas antes já peça logo uma liminar aí para ele parar de me cobrar. O nosso programa chegando ao Rio de Janeiro. Djanir mandou a pergunta para o nosso WhatsApp, 0 operador 85 99273 4353. Tenho 40 anos de idade e 20 anos de carteira assinada. Com quantos anos vou me aposentar? Eu sou fã do Alerta Geral. Obrigado, Djanir. Obrigado, Jani. É sempre muito regozijante ouvir esse tipo de declaração de testemunho aqui seu. O nosso compromisso é com a verdade, com o direito previdenciário e com o direito dos brasileiros e brasileiras de todo este país. Jani, você vai poder se aposentar só quando completar 65 anos de idade, né? Se for homem, se for mulher, com 60 anos e 6 meses esse ano, 61 anos ano que vem, 61 anos e meio em 2022 e 62 anos a partir de 2023. Essa é a idade mínima de acordo com a reforma da Previdência. A Dalva de Mulungu tem uma pergunta e um elogio. Ela tem 59 anos e 15 de contribuição do INSS. Pergunta: quando irei me aposentar? O elogio: obrigada. Parabéns pela prestação de serviços. Muito obrigado, Dalva. Realmente, eu reitero o que eu já falei para o Djani, é com esse tipo de retorno que a gente recebe de vocês que a gente sabe que o nosso compromisso está sendo efetivo, pois está chegando até a casa de cada um de vocês. Olha, no seu caso aí, a senhora está pertinho de se aposentar, porque já tem a carência, que é o tempo mínimo de contribuição. Teria que ter 60 anos e 6 meses esse ano, mas se não completou ainda 60 anos e 6 meses, então vai ter que esperar ano que vem, quando tiver 61 anos. Se ano que vem não fizer 61 anos, fizer só 60, então vai ter que esperar até o próximo ano, quando fizer 61 anos e 6 meses. Ou então, no máximo, 2023, quando tiver 62 anos de idade. Valnês de Caridade. Minha mãe é pensionista por conta do meu pai. Neste ano, ela completou a idade de se aposentar como agricultora. Porém, veio negado, pois eles alegaram ter trocado o nome dela para o masculino. E desde então, 7 meses que está em análise. Agora, professora, ela pergunta: você acha que isso está certo? O que eu devo fazer? Valnês, com certeza não está certo, né? Se não é correspondente ao gênero que ela declara, né? Que então ela deve ser retificada essa informação aí. Você pode pedir no próprio INSS. Agora, se for algo documental, então você vai ter que primeiro entrar com ação de justificação para poder corrigir esses documentos dela. Muito bem. A Raimunda de Calcaia. Completei 60 anos em setembro, já tenho mais de 15 anos de contribuição e eu pergunto quando eu posso me aposentar. A senhora, se tiver 60 anos e 6 meses esse ano, já pode se aposentar esse ano, porque já tem a carência. Se ainda não tiver os 60 anos e 6 meses, então, ano que vem, quando completar os 61 anos, pode pedir o benefício. Chegando agora em Itapiúna, Silmara, minha mãe se aposentou como agricultora, foi aprovado e liberado, só que o banco, a agência é Bradesco, só quer pagar o benefício dela se fizer uma declaração e reconhecer firma. Liguei para o INSS, eles disseram que o benefício está liberado desde setembro. E o banco se recusa a pagar. Eles pedem para fazer essa tal de procuração. E agora, o que eu devo fazer? Adoro e não perco o programa de vocês. Obrigado mais uma vez também pelas elogiosas palavras, viu, Climara? Climara, é muito estranho, Silmara, perdão. É muito estranho realmente que o banco faça essa exigência aí, porque o cartão vem normalmente já com o número do benefício e com o valor que está disponível ali em conta corrente. Talvez o que o banco queira lhe pedir é, se ele lhe convenceu a abrir uma conta, de a senhora assinar os cartões autógrafos. Mas isso aí não é obrigatório, ele não pode lhe vincular ao recebimento do seu valor de benefício previdenciário a abertura de conta, não. Então, se tiver insistindo nisso aí, procura o gerente da agência ou até pega o telefone na internet da ouvidoria do Bradesco para tentar reclamar para que seja dispensada essa exigência. Vamos apertar o pé aqui. O José de Horizonte tem 17 anos de carteira assinada. Desde os 10 anos, ele trabalha na agricultura. Olha aí, sou cadastrado no INSS como agricultor, tenho prova de agricultor, como trabalho de emergência, provas de
compra de insumos. Aí sofri um acidente. Fiquei deficiente dos 2 braços. Sou operador de máquinas. Eu quero saber se eu tenho direito à aposentadoria como pensionista. Estou afastado há 30 de dezembro e tenho 45 anos. Deu para entender, professor Thiago? Pois é, ficou um pouco confuso porque ele falou em pensão e aposentadoria. Mas aposentadoria por invalidez, claro, se você tiver uma doença incapacitante que torne incapaz permanentemente, o senhor tem direito a esse benefício de aposentadoria por invalidez porque já tem tempo de contribuição suficiente. Basta provar que realmente a doença o incapacita. Um abraço a você de Aratuba. Olá, Maria. Gostaria de saber se quem cuida de uma criança especial tem direito a algum auxílio. Não quem cuida, mas a própria criança especial pode ter direito ao BPC, benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Muito bem. Denis Rubens, do Maracanaú. Minha mãe recebe um auxílio de morte do primeiro casamento. Ela se casou agora com meu pai e ela pode receber o dele também. Ela já tem 74 anos e nunca contribuiu. Ela pode se aposentar? O que ela deve fazer? Rubens, ela pode se aposentar, mas não pode receber a pensão do seu pai também se ele vier a óbito, tá? O artigo 124 da Lei 8.213 diz que eu não posso receber mais de uma pensão dentro do mesmo regime. Então, eu tenho o direito a escolher a melhor, mas eu tenho que cancelar uma. Muito bem, daqui a pouco eu vou voltar com a pergunta que vem lá de Itaperuaba. Itaperuaba é Sobral, né, professor? Pertinho de Sobral, Luciana. Muito bem, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 0 operador 85 99273 4353. É bem rápido, a gente volta já. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. Vamos já direto para a pergunta da Terezinha de Itaperuaba, que é em Sobral. Tenho 50 anos, trabalhei 15 anos na prefeitura, só temporária, mas pagava INSS. Hoje estou com 3 anos que trabalho com carteira assinada. A pergunta é, isso atrapalha minha aposentadoria? E com quantos anos posso pedir a aposentadoria? Não atrapalha de jeito nenhum, dona Terezinha, porque você vai ter, na verdade, o direito de somar todos os períodos de trabalho na iniciativa privada ou no serviço público. Então, somando esses tempos aí, já tem mais de 15 anos, tem 18 anos. Agora, basta esperar a idade mínima de 62 para poder pedir a aposentadoria. Bom, a pergunta é da Larissa Silva, de Capistrano. Minha mãe está com 2 hérnias de disco e um cisto na coluna. Professor, é possível ela ter direito à aposentadoria? Ela tem 53 anos. É possível, Larissa, desde que ela prove 2 coisinhas aqui. Que ela tenha qualidade de segurado, porque ela paga o INSS ou trabalha para uma empresa, ou trabalha como agricultora ou como pescadora artesanal. E desde que ela prove também que essa hérnia, ela impede, incapacita sua mãe para o tipo de trabalho específico que ela realiza, tá? Comprovando a qualidade de segurado com a existência da incapacidade, ela tem direito sim ao benefício por incapacidade. Geisa de Canindé, recebi as 5 parcelas de R$600, mas quando eu entrei no aplicativo da Caixa para saber quando vou receber a primeira de 300, o aplicativo pede que eu vá até a agência da Caixa. O que eu faço? Nesse caso, Geisa, realmente não tem muita saída não, né? Procurar a agência da Caixa lá para saber por que o dinheiro está sendo travado. Maria de Fátima de Baturité, tenho 66 anos e paguei é o NPS, é antigo. É, porque antigamente, Lucinha, era chamado de INPS, aí a gente pega algumas pessoas que ainda comem esse I, aí chama de INPS. Eu lembro disso. Quando eu não pego alguém que chama assim, lá no INS, ou seja, come o P, ou um dos S. Ou então pega alguém mais antigo e diz assim, doutor, fui lá no INAMPS, porque o INAMPS era onde eu funcionava lá dentro das agências do NPS, onde eu fazia a marcação da consulta. Eu quero registrar, eu me lembro por conta da mamãe, viu? Sim, calma. Também. Claro. Então, tenho 66 anos, paguei o INPS desde 2007, dei entrada por contribuição, por idade e tudo veio negado. Eu estou com tudo em dia. O que eu devo fazer para me aposentar? Olha, se já tem mais de 15 anos de contribuição, basta esperar a idade mínima, que para a mulher esse ano é de 60 anos e 6 meses. Se não for esse motivo aí, teria que saber se tem alguma contribuição faltante, porque uma empresa deixou de repassar. Se for esse o caso, a senhora pode pedir a retificação do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, do CNIS, desde que comprove a relação de trabalho que está faltando lá no INSS. A Maria de Có diz, eu tenho uma idosa cadeirante, eu queria saber se ela tem direito aos 25% da aposentadoria. Maria, se ela for aposentada por invalidez, o próprio INSS reconhece esse direito. Se ela não for aposentada por invalidez, só na justiça para conseguir esse adicional. E se não for aposentadoria, mas BPC, nem o INSS reconhece, nem a justiça reconhece o adicional. Lana de Camusim, meu esposo tinha perícia marcada para abril, devido à pandemia não foi possível ir porque o INSS estava fechado, ok?
O benefício dele foi cassado e ele não está recebendo nada. Esse benefício tinha 8 anos que ele já vinha recebendo. Agora, o que eu faço? Nem o auxílio emergencial ele não conseguiu receber. Lana, nesses casos a recomendação é que você já entre na justiça com ação de restabelecimento de benefícios por incapacidade com condenação do INSS a pagar desde a cessação indevida. Você procura um advogado ou advogada ou a Defensoria Pública para poder lhe ajudar com isso. Olá, Antônia de Caridade, que enviou a pergunta para o nosso WhatsApp, 0 operador 85 99273 4353. Minha mãe deu entrada da aposentadoria e veio negado, mas ela recebe pensão do meu pai, que faleceu e já está com 7 meses que deu entrada no recurso. Não tem resposta do benefício. Só diz que está em análise. E aí, qual é a situação que a gente deve fazer? Antônia, ou você liga para o 135 e faz uma reclamação na ouvidoria, ou então já procura um advogado ou advogada ou a defensoria e entra com ação judicial, porque passados 45 dias, o judiciário já aceita julgar essa causa e pode ser mais rápido. Maria Rosicleide de Cascavel, tenho 41 anos de idade, não pago nem o sindicato, nem INSS, sou autônoma. Para ter direito a uma aposentadoria, quantos anos tenho que ter de sindicato ou do INSS? E se começasse a pagar agora, por exemplo? Se começar a pagar agora, a senhora vai ter que trabalhar 15 anos, pagar 15 anos para ter direito à aposentadoria. O pagamento ao sindicato ele é apenas uma das provas, mas eles não fazem com que o INSS reconheça automaticamente aquele seu vínculo de trabalho. Mas se você quiser pagar, por 15 anos, aos 62 anos poderá se aposentar. Muito bem. José Ferreira, do Rio de Janeiro. Ó, o Rio aparecendo mais uma vez. Trabalho nessa mesma empresa há 21 anos e devido à pandemia estou sendo pago pelo governo 70% e pela empresa os 30% por 6 meses. Com essa rescisão de contrato, continuará contando como tempo de serviço ou alguma coisa poderá mudar para que ele possa se aposentar? José, fica tranquilo, a resposta é positiva, vai continuar contando como tempo de serviço, inclusive para carência, porque é uma relação de trabalho comum. O que houve a redução é quanto ao valor do pagamento, mas o trabalho continua sendo realizado. Tárcia de Icó, meu esposo não pode trabalhar com problema na coluna, seríssimo. Tem 42 anos, nunca contribuiu com nada. A única renda que ele tem é o Bolsa Família. Agora, se ele for no INSS fazer o cadastro de contribuição dos 5% para a aposentadoria, ele corre o risco de perder o Bolsa Família? Se ele fizer isso como segurado facultativo de baixa renda, de forma nenhuma, porque ele não vai estar declarando que recebe nenhuma renda. Ele está declarando apenas que paga como facultativo. Em Chorozinho, quem toma um café acompanhando o programa, Cosba Bandeira. Gostaria de saber quando começo a dar entrada na minha aposentadoria. Falta 2 anos para completar os 55 anos. Sou agricultora e moro em assentamento da reforma agrária. Dona Cosma, a senhora mesmo já deu a resposta. Se faltam 2 anos, é com 55 anos que a trabalhadora rural pode pedir o benefício. De Pacajus, a pergunta vem da Rafaela. Minha sogra tem 57 anos, morava no interior, nunca trabalhou de carteira assinada, mas contribuiu 2 anos de forma particular. Ela pode se aposentar como agricultora? Sim, Rafaela, se ela, fora esses 2 anos aí, comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural, ela pode pedir aposentadoria como trabalhadora rural. Eu quero dar uma passadinha em nossas redes sociais. Vou lá pro Facebook, o Nilson Carvalho. Boa tarde, quando ele mandou a mensagem pra gente. Olá, Nilson. Dei entrada na minha aposentadoria por tempo de serviço, faz 1 ano e 4 meses, que está em análise até hoje. Vai sair ou não vai sair? Muito demorado, Nilson, muito mesmo. A gente fica irresignado com esse tipo de demora do INSS e a nossa recomendação é que façam reclamação no 135, na ouvidoria do INSS, ou já procurem um advogado ou a defensoria para entrar com ação. Muito bem, Adocildo Fernandes, esse deve ser doce, né? Ele diz que é professor, 52 anos de idade, 30 de trabalho. Já pode pedir aposentadoria? Adocildo, se você já tinha esses 30 anos até o dia 12 de novembro de 2019, sim, já tem direito a adquirir a aposentadoria como professor. Luci Soares, gostaria de saber se posso me aposentar com 60 anos. Vou completar em outubro de 2021 e tenho 27 anos de contribuição. Não, Luci, porque em 2021 a idade mínima será de 61 anos. Então você vai poder se aposentar só em 2023, quando completar 62 anos. Lúcia Araújo, ainda do Facebook, tenho 55 anos, dei entrada na minha aposentadoria rural e foi negada. Moro na zona rural desde criança. Mandei todas as provas constando que morava na zona rural. Mesmo assim, foi negada. E agora, o que eu faço? Entre com recurso administrativo ou com ação judicial, porque lá na justiça existe muito mais flexibilidade quanto às provas que você está levando para serem reconhecidas. Caminhando para o final do nosso programa, Cláudio Honor Almeida, pode ser concedido conjuntamente a aposentadoria
pelo INSS e outra pelo Estado? Perfeitamente. Se os cargos eram acumuláveis no forma do artigo 40 da Constituição, pode receber de 2 regimes. Bom, a Tárcia Pinheiro, meu esposo não pode trabalhar por causa de um problema na coluna. Eu quero saber se ele pode fazer, o que ele pode fazer para um dia ter aposentadoria. Qual o meio que ele deve pagar essa aposentadoria? Ele pode recolher na Guia da Previdência Social, na GPS, como segurado facultativo. Bom, e o Daniel Barreto trabalha 15 anos avulso, e se eu sair deste emprego, eu tenho direito a alguma coisa, algum benefício, aposentadoria, enfim? Sim, Daniel, você tem direito aos seus direitos trabalhistas porque eles são irrenunciáveis. Então, mesmo a empresa nunca tendo formalizado o seu trabalho, se você mostrar que existe uma relação de emprego, ela vai ter que pagar todas as verbas resilitórias, e esse tempo também deve ser comprovado para fins de previdência para um dia você pedir um benefício. Vou pegar o meu celular aqui porque estão chegando algumas perguntas. A Helena de Viçosa do Ceará. A minha mãe está há 3 anos sem pagar a carteira do sindicato. Ainda faltam 6 anos para o ano dela se aposentar. O que ela deve fazer em relação a isso? Ela deve continuar pagando ou então reunindo outras provas aí, porque o sindicato não é o único meio de se provar atividade rural. Olá, Rosa de Tianguá. Tem um filho que é surdo, recebe um benefício, e o meu esposo... Eu e meu esposo trabalhamos de carteira assinada. Tem algum risco de ele perder o benefício por conta do nosso trabalho? Sim, porque o INSS pode ver que a renda passa de 1/4 do salário mínimo, o que a lei veda para quem recebe LOAS. Só que você entrando na justiça com uma ação para flexibilizar isso aí, o juiz pode entender que ainda assim ele tem direito a receber o benefício. Um ouvinte sem identificação, mas é de Juazeiro do Norte. Bom, eu trabalho, possuo 11 anos de contribuição, mas estou com problemas na lombar. Eu posso receber um auxílio-doença? Claro, se você mostrar que para sua atividade esse problema na lombar o incapacita para o trabalho, então você pode ter acesso a um benefício por incapacidade, desde que prove que também tinha qualidade segurada da Previdência. Muito bem. Olá, Antônio Vladimir de Cascavel. Eu tenho uma poupança no Banco do Brasil desde os planos econômicos. Não entrei na justiça para receber os meus direitos. Quando vou receber e o que fazer para receber? Antônio, tem que saber qual era o tipo, se era plano Collor, Bresser, enfim, tem que saber primeiro qual é o tipo e se já está decaído ou não o direito de você reaver aqueles valores. Muito bem, Jurandir de Có, vou me aposentar, mas tenho em meu nome a curatela do meu filho. Meu filho não mora mais comigo, mas eu quero saber se isso pode prejudicar a minha aposentadoria. De forma nenhuma, se ele não viver no mesmo ambiente familiar que você, então aquela renda sua não deve ser computada como renda dele, fica tranquilo. Tem uma pergunta grande aqui do Luiz Ribeiro de Aracati. A minha carteira tem assinaturas com um salário mínimo, com 2 e outros valores. Por último, está assinada com um salário, mas eu pago o INSS do Estado, pois eu estou como professor contratado. Bom, tenho 61 anos de idade, já tenho 17 anos de contribuição. Qual o valor da minha aposentadoria que vai prevalecer? E caso eu não esteja mais com a carteira e nem contribuindo através do Estado, quando eu completar 65 anos, tem algum empecilho em tudo isso? Ou eu tenho que contribuir como autônomo para garantir a aposentadoria? Não tem nenhum problema. Quem completa a carência mínima de 15 anos já está garantido. Basta esperar completar a idade, que mesmo que não esteja contribuindo na época da idade, já tem direito a se aposentar também. Quanto ao valor do benefício, a gente não tem como dizer, porque teria que saber qual o valor que você ganha desde julho de 94 até o dia em que você vai se aposentar. É apurado uma média baseada em todo esse tempo de contribuição. Apertaram o botão, está na hora de encerrar o programa, professor Tiago. Mas nós temos um recado importante. Amanhã, domingo, é dia de sair de casa para votar, não é? Vamos escolher, então, as pessoas que vão governar, cuidar da nossa cidade. Prefeitos, vereadores. E olha, importante você ir votar, e mais importante nesse ano diferente, um ano atípico, né? Um ano de pandemia, é você não esquecer de cuidar da sua saúde, professor Tiago. Amanhã nós temos que votar levando nossa máscara, não podemos esquecer. De preferência, leve também um vidrinho com seu álcool em gel, né? Vai fazer bem. E a sua caneta. Na sessão vai ter caneta, mas é melhor você levar a sua caneta, não é mesmo, professor? Isso mesmo, Lucinha. A gente espera que todo brasileiro e brasileira possa exercer o direito ao sufrágio universal, exercer o seu direito a voto, escolher bem, porque serão mais 4 anos com esses gestores e a gente já tem se decepcionado tanto com alguns. Então esse é o momento na urna de dar o troco no sentido de escolher de quem realmente a gente confia que pode fazer uma boa gestão. E isso tudo de uma maneira bem cuidadosa, cumprindo todas as regras sanitárias para que a gente possa manter o vírus onde ele está e ele não se espalhe, para que a gente não possa perder mais tantas vidas no Brasil. E olha, prepara o seu café
da tarde, porque às 5 horas nós estaremos nas redes sociais, no rádio, com o Alerta Geral especial, com a cobertura da contagem dos votos. Você vai ficar sabendo tudo de todos através da nossa equipe do Ceará Agora, e vai ser um prazer ter você com a gente. Professor Tiago, muito obrigada mais uma vez e até o próximo sábado. Muito obrigado, Lucinha. Obrigado a você, ouvinte internauta. Não esquece, amanhã estaremos juntos às 5 da tarde e o Alerta Geral da Aposentadoria volta no próximo sábado. Um abraço e até lá. Tchau.